Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus aqui, mais uma vez, é Pastor Gerson, para nós darmos continuidade ao nosso estudo sobre a Cristologia, ou seja, a doutrina a respeito da pessoa de Cristo, a saber que Cristo significa ungido, o Messias, então aquele que foi ungido por Deus para executar uma missão muito especial. Esta missão, ela está totalmente unificada com a vida e ministério de Cristo. Então, para falar da pessoa de Cristo, nós precisamos logo falar sobre a sua encarnação. E é sobre isso que eu quero abordar com você hoje na página 61 do livro de Cristologia do Instituto Vima. Então, para nós falarmos sobre encarnação, precisamos saber o que é encarnação. Encarnação é encarnar, é alguém tomar corpo, tomar carne, por isso encarnação. A verdade é que, sem dúvida, Jesus, ele encarnou e isso é um grande mistério. Sabemos que ele foi gerado pelo Espírito, como já falamos na aula passada, mas isso tem todo um mistério por trás. Um texto dos mais belos da Bíblia e texto base para falar sobre a encarnação de Cristo é o evangelista João, capítulo 1, quando ele escreve dizendo: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós." Nós sabemos que trazendo o original, nós vamos ver a tendência de falar sobre tabernacular entre nós. Mas este tabernacular não é somente viver e andar na terra, não é simplesmente habitar na terra, mas sim estar dentro de um corpo, assim como nós, quando vamos para o texto de Pedro, ele vai dizer: olha, eu anseio, eu desejo deixar este tabernáculo de carne. Então, estamos falando que Cristo tabernaculou, ele esteve dentro de um corpo de carne, isso é muito importante, e esteve no meio dos homens neste corpo de carne com um propósitos específicos. E na página 62 nós temos anotados alguns propósitos que são de revelar o Deus invisível. Quem não se lembra que os discípulos estão conversando e um diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz: estou tanto tempo convosco e vocês não me conhecem. Quem me vê, a mim vê ao Pai. Então, ele veio para manifestar, para revelar o Deus invisível. Ele vem para cumprir as profecias. Mateus está carregado desta teoria, ele diz: para que se cumprisse a profecia. Ele veio para manifestar uma obediência que os homens não podiam ter. Filipenses diz: e ele foi obediente até a morte de cruz. Então, ele obedeceu por nós. Ele vem para representar a obediência na humanidade e, representando a obediência na humanidade, ele vem também para ser o substituto para cumprir com aquilo que nós merecíamos, morte. Ele vem para nos substituir na morte, para pagar pelos nossos pecados. Ele vem para ser fiel. Todo homem é infiel, mas Deus, ele é fiel, ele não pode negar-se a si mesmo, e Cristo, sendo Deus, ele veio para manifestar a sua fidelidade, para ser um fiel sacerdote, sem pecado, para que em tudo ele possa nos socorrer. Ele vem para prover a vida eterna, uma vida santa. Ele vem para trazer um escape da maldição que estava no primeiro Adão e algo que é extraordinário, que é para destruir as obras do diabo. O diabo teve suas obras, utilizou o homem nas suas obras. Agora Cristo vem para desfazer as obras do diabo e vai utilizar agora a sua igreja para trabalhar ativamente nesse processo. Então, nós vemos aqui alguns motivos pelos quais Cristo encarnou. Na página 63, indo por método de estudo, nós vamos falar a respeito do ensino bíblico sobre a união. Que união é essa? Esta união, na verdade, ela é a representatividade
da união do Deus e do homem na pessoa de Cristo. Isso é extraordinário. A verdade é que são mistérios que não podem ser totalmente esclarecidos à nossa condição e à nossa mente humana, mas alguns pontos nós podemos estudar e aprender. Então Jesus ele tinha duas naturezas distintas, quais nós falamos, uma celestial, uma terrena, uma divina e uma humana. E nessas duas naturezas que ele tinha, nós temos alguns termos que vão explicar essa união. Ele gerado da mulher e ele gerado do pai, que são coisas totalmente distintas. Então, uma das teorias é a do teantrópico, a da união teantrópica. O que é teantrópico? Teantropo, na verdade, é theos, de Deus, e antropos, de homem. Teantrópico se refere à divindade de Cristo coexistindo na mesma pessoa. Então, era um termo para afirmar que existe uma coexistência na pessoa de Jesus que não se confundiam, de modo que uma pessoa, a divina ou a humana, uma não anulava a outra. E existe também a teoria da união hipostática. O que é uma união hipostática? É aquela que é mais aceita, que ele foi 100% homem e foi 100% Deus, falando a respeito da sua substância. Quando nós vemos o credo niceno, na verdade nós conseguimos perceber que ele está estabelecendo no credo isso, que ele é gerado de Deus da mesma substância, a substância divina. Nós temos substância natural, substância espiritual, e Cristo ele é gerado da substância de Deus, a sua essência. Então, ele consiste na sua realidade distinta, a divina e humana, sem qualquer embaraço. Em termo, isso é o que nós mais analisamos na teologia, para descrever que Jesus é, então, 100% homem e 100% Deus. Essas duas naturezas, elas estão numa pessoa só. Elas não se misturam, mas elas operam simultânea e separadamente. Então, a humanidade fica dessa forma quando se pensa na questão de duas naturezas, numa pessoa, dá alguma confusão, porque nós começamos a olhar isso de modo unilateral, pensando somente na divindade de Jesus e não na sua humanidade, destacando muito o lado da humanidade, a condição de Deus fica ofuscada. Então nós precisamos ter uma condição de pensar nesse pensamento, que ele foi 100% homem e 100% Deus. Na página 65, os irmãos permitam que eu ajuste aqui, vamos falar de algumas heresias. Agora que começa a parte boa, porque nós vamos ver muitas questões que as pessoas pensaram erroneamente. Então, algumas heresias em que elas surgiram principalmente nos primeiros séculos, onde o pessoal estava desenvolvendo ainda a teologia, e nós podemos mencionar o docetismo, o apolinarianismo e o eutiquianismo. Parece até línguas estranhas, mas a verdade é que eles negavam a humanidade de Jesus. Em segundo lugar, nós podemos mencionar os que negavam a divindade de Jesus, do Cristo, que seria o ebionismo, o adocinismo e o arianismo. O arianismo nós estudamos que ele não acreditava que Cristo era Deus, mas sim somente ungido, especial, enfim, mas não era um Deus. Em terceiro lugar, mencionamos a negação da união de Cristo, que seria o nestorianismo.
E em quarto lugar, nós podemos agora mencionar as negações da distinção entre o Pai e o Filho, que seriam o sabelianismo e o modalismo, que se encaixa muito parecido com aquelas pessoas que fazem uma divergência para dizer que não existe a Trindade. Então, nós vamos falar agora sobre algumas heresias que, ao longo do tempo, foram se apresentando e deturparam um pouco a respeito da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Os gnósticos, o gnosticismo, por eles acreditarem nessa luta do bem contra o mal, da carne contra o espírito, que é uma realidade, eles inverteram as coisas e eles disseram que de forma alguma podia ser aceita a humanidade de Cristo, pois o corpo é mau. Então, se o corpo é mau, Cristo ou não tinha corpo, ou ele não poderia ser Deus. Temos o ebionismo, que nega a pré-existência de Deus, ou seja, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Eles não aceitam isso, porque eles acreditam que Jesus foi gerado, e sendo ele gerado, aí ele foi escolhido, foi aceito por Deus para desempenhar essa tarefa, mas ele não existia. O Arius, que distorce praticamente toda a Bíblia, ele nega completamente a divindade e a humanidade de Jesus. Tem coisas que são inexplicáveis, só lendo muito para tentar entender aonde que ele se perdeu. Teve Nestórios, teve eutiquianismo, de monopisita, de monotelite, teve o serentismo, teve o docetismo. O docetismo, nós vamos parar um pouquinho, vocês estão vendo que eu estou pulando. Ele nega que Cristo tivesse humanidade, ou seja, ele nega que o corpo de Cristo era real, ou seja, o corpo de Cristo era uma coisa assim extraordinariamente diferente. E aqui cai por terra, essa doutrina, porque a Bíblia diz que ele foi castigado, ele carregou a cruz. A Bíblia diz que ele foi ferido, ele mostrou as mãos furadas, ele tinha corpo. Tem Apolinares, que afirma que Cristo tinha corpo real e uma alma animal, mas não tinha espírito. Então são coisas assim tão descabidas que não vamos associar nosso tempo a estas coisas. Teve o socianismo e teve os trinitários, que ao contrário ensinavam que Jesus possuía as duas naturezas divinas, humana de Maria e crucificada na cruz, e a divina, unida com a humana. De certa forma, começaram bem, mas terminaram mal, porque se perde também no meio do caminho. Então, espero que você estude esses termos, todos que nós falamos aqui. Eu pincelei os principais, mas eu quero ir com você na página 68, para nós estarmos falando a respeito de algo que é muito interessante, que é o tríplice ministério de Jesus. Quem já não viu os pregadores dizendo que Jesus ele foi rei, foi profeta e foi sacerdote? Então a verdade é isso. Jesus ele teve esses 3 ministérios revelados em si mesmo, sabendo que no Antigo Testamento as pessoas eram ungidas geralmente para um destes ministérios. E nós vemos somente pouquíssimas pessoas fugir nessa regra. Uma delas é o rei Davi, que além dele ser profeta, ele era rei, mas nunca foi sacerdote. Então ele foi rei e ele foi profeta, pois profetizou diversos salmos a respeito de Cristo. Então, profeta, Jesus, ele se chamou a si mesmo de profeta. Ele é o profeta tão aguardado que Moisés havia profetizado, que se levantaria do meio do povo um profeta semelhante em sinais, prodígios, maravilhas, igual na saída do Egito. E Jesus curou cego, coxo, e o povo dizia, nunca se viu tal em Israel. De maneira
para manifestar a grandeza do ministério de Cristo. Ele transmitiu uma mensagem como profeta, pregou a salvação. O profeta é aquele que se utiliza da palavra e da predição. E realmente Cristo atuou muito forte nestas questões. Ele foi sacerdote, pois o sacerdote é aquele que intercede pelo homem. E quem se lembra que Jesus falou na cruz antes de morrer? Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Uma prova cabal do seu ministério, além de ser o próprio sacrifício para aquilo que ele estava solicitando a Deus, pois o sacrifício sempre vinha juntamente com a oração do sacerdote no Antigo Testamento. Agora Cristo se sacrifica a si mesmo, pedindo então, através do seu sacrifício, viesse ser feito o ato do perdão dos pecados da humanidade. Ele foi rei e foi escrito em cima da cruz: Rei dos Judeus. Aí eles diziam: anula isso, não escreve isso. E então Pilatos respondeu: aquilo que está escrito não pode ser anulado. Então, ele foi um rei e ele foi estabelecido como rei. E ele disse: olha, para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Se eu quisesse, eu falava com o Pai e eles lutariam para mim. Mas como eu não sou deste mundo, eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Então, até aqui, nós falamos um pouquinho sobre a natureza de Cristo, sobre heresias a respeito da natureza de Cristo, sobre a encarnação de Cristo, e agora nós vamos falar sobre os 3 estados de Cristo. O que são os 3 estados de Cristo? Um estado nada mais é do que a forma em que se está. Quem se lembra da água? Tem estados: sólido, líquido e gasoso. A verdade é que a substância é a mesma, porém a forma com que ela se apresenta é diferente. E Cristo, sendo o mesmo ontem, segundo Hebreus, hoje e eternamente, ele tinha o seu primeiro estado como glória plena, como glória, vamos dizer assim, que glória pura, glória maciça. Cristo era pura glória. Ele orando na sua oração, que é talvez a oração mais linda na Bíblia, ele diz: Pai, aquela glória que eu tinha antes. Ele, como diz o texto, pois ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele sendo glorioso, estando na sua glória, ele decidiu que ele não viveria naquela glória para poder estar socorrendo o homem. Então, o seu primeiro estágio, na página 61, é o estágio glorioso. Ele estava na glória, ele era a glória, ele manifestava a glória, ele transcendia a glória, ele expressava a glória. Então, ele decide agora partir, segundo Filipenses, capítulo de número 2, para um estado de humilhação. Esse estado de humilhação diz assim: antes se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se homem, e se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele vem agora para um estado de humilhação. O que eu noto no texto é que a humilhação não foi obedecer. A humilhação não foi ser ferido. A humilhação para o Cristo Deus não foi ser maltratado. A humilhação para o Cristo Deus foi se tornar homem. Ele se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, tornando-se homem. Humilhou-se a si mesmo e se tornando obediente.
até a morte de cruz. Então você imagina esse processo do Deus se tornar a criatura. Mas a verdade é que ele se esvaziou. Se Cristo não houvesse se esvaziado, nós não estaríamos aqui. O processo da humilhação começa por se esvaziar daquilo que se é. Tanto para nós, quando nós nos humilhamos, fazemos como João o Batista fez, que ele diz assim, que eu diminua e que ele apareça. Só que agora nós estamos falando num fator inverso. É aquele que tem que aparecer se diminuindo. Ou seja, que o espiritual apareça e o natural desapareça. Mas agora é fazendo desaparecer o sobrenatural para que aparecesse o natural. Para que aparecesse a fragilidade, a fraqueza. Para que aparecesse as questões da humanidade em Cristo. Então ele se esvaziou a si mesmo, com a intenção não somente do metafísico, mas de falarmos do natural mesmo. E assim ele derramou a sua alma, ou seja, alma, a palavra pode ser também substituída aqui por sangue, porquanto ele derramou o seu sangue até a morte. Isso é muito interessante. E se humilhou mais ainda devido à morte de cruz, que era um sinal de maldição. E aqui Deus faz algo extraordinário. Ele transforma a maldição da cruz em bênção para o homem. Ele transforma a morte em vida, para trazer agora um novo estágio, que é o terceiro estágio de Cristo, que é a exaltação. A exaltação ele não vai receber pelo que ele é, porque ele sendo Deus, ele merece ser exaltado e glorioso. Mas ele se humilha agora e ele vence. E quando ele vence, não é porque ele era Deus, mas agora ele vence e ele é exaltado por aquilo que ele fez, por aquilo que ele conquistou. E ele conquistou a eternidade para todos os homens. Ele venceu a morte. E a palavra aqui para falar de exaltação é uperuspon, ou seja, upson, é levantar. Ele foi levantado, estabelecido em cima. É como alguém que ganha e merece estar recebendo honrarias, recebendo troféu. E a verdade é que ele recebe todas essas coisas, mas ele destina isso aos salvos. Ele destina também isso àqueles que o seguem. Coroa da vida, coroa da justiça, galardão. Tudo isso ele também nos oferece agora, pois ele tem para oferecer. E o que eu acho interessante é que nessa exaltação de Cristo, o texto diz que toda língua confesse que ele é o Senhor. Ou seja, confessar aqui é o adore, o confesse, o reconheça, se renda a ele, renda ações de graça a ele. Até aqueles que não creem, até aqueles que não adoram, mas vai chegar um dia que todos terão que fazer isso. E mesmo quem não crê, não acredita, vendo chegar esse tempo, esse fato, que eu acredito que está muito breve, quando cair em si, mesmo não sendo salvo, vai se maravilhar daquilo que é a pessoa de Cristo e vai ter que o reconhecer e o adorar. Só que para muitos já será tarde demais. Então, nós podemos agora falar da quarta teoria, que é a teoria falsa da ecnose, que diz que Cristo perdeu atributos durante a sua vida terrena. É mentira, porque se ele houvesse perdido seus atributos, ele não seria Deus sempre, mas ele sempre é o mesmo. Então nós podemos também descartar esta heresia baseada em Hebreus, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Este versículo é base para nós glorificarmos a Cristo e reconhecer
Ele como o nosso Senhor. Na próxima aula, nós vamos falar a respeito da obra de Cristo. Eu espero que você tenha aprendido. Se você tiver alguma dúvida, leia o texto, pesquise o texto, verifique os textos, os versículos de referência, e eu tenho certeza que vai agregar muito ao seu conhecimento. Que Deus abençoe a todos e eu desejo a você todas as bênçãos sobre a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.